Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Almeida, Revista e Atualizada. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pela sua palavra. O tema dessa mensagem é: voltando para agradecer todos os dias de 2025. Nós precisamos entender esse princípio da gratidão, que está relacionado ao princípio da gratuidade, ou da graciosidade. Eu quero agradecer o diácono que trouxe essa água. Eu quero agradecer a Deus que a cada dia me dá água, e Ele me dá gratuitamente. A gente tem que pagar para a SEDAI, né? Mas é gratuita a água que Deus dá para a gente. O ar que nós respiramos é gratuito, e da mesma forma que Ele nos dá gratuitamente o ar, nós gratuitamente, graciosamente agradecemos a Ele pelo ar, pelo fôlego da vida. Esse é o maior dom, irmãos. Você já agradeceu hoje a Deus pelo dom da vida, pela sua vida? Tem coisas que acontecem fisiologicamente dentro de nós que nós não precisamos pensar para acontecer. O seu coração agora está batendo numa frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. Você está respirando a 12 a 18 incursões respiratórias por minuto, e você não precisa pensar: agora eu tenho que respirar. Você não precisa pensar: agora o meu coração tem que bater. Bate, abençoado. Não precisa. Por quê? Porque Deus nos deu esse corpo com todo o sistema nervoso autônomo, que vai autonomicamente ou automaticamente funcionando nas suas funções mais básicas, mais essenciais. E muitas vezes a gente faz uma lista do ano novo: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e eu vou começar a agradecer quando eu começar a receber as bênçãos dessa lista. Não, querido, não espere receber nada. Estamos ainda no primeiro mês de 2025. Já agradeça, agradeça e agradeça, porque isso, irmãos, apesar de ser algo essencial no Evangelho e na palavra de Deus, nós vimos aqui a estatística, não é algo tão comum. De 10 que foram agraciados com a cura, apenas 10%, voltou para agradecer. O coração humano e a tendência humana é muito mais de ser um pedinte do que um adorador, do que um homem e uma mulher gratos. E nós precisamos entender isso,
que esses 10 homens estavam banidos da sociedade. A lepra hoje nós entendemos que é uma doença curável, produzida por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, que com alguns meses de antibióticos, a pessoa é curada. Não há necessidade de exclusão social. Depois dos primeiros dias, semanas de tratamento, não há necessidade de isolamento social. Mas esses homens viviam em aldeias, separados. Para se aproximar de algum grupo sadio, de algum grupo comum, eles tinham que anunciar a sua chegada. E Jesus, como um rabi, como um mestre, jamais poderia se aproximar de um leproso, porque havia um estigma não apenas físico, mas espiritual. Esse é um homem impuro, essa mulher é uma mulher pecadora. Ele só é leproso porque na verdade ele é antes um pecador. Pois Jesus recebeu não apenas um leproso, que já seria um grande escândalo, mas Jesus recebeu 10. E o que é interessante é que Jesus não impôs a mão, como diz Tiago, sobre os doentes para curá-los, não ungiu eles com óleo consagrado, não deu nenhuma palavra de autoridade, seja curado agora, em meu nome. Jesus não fez nada disso. O que Jesus fez, irmãos? Vai e pega o caminho do templo, pega o caminho da casa de Deus. Eu quero te dar essa palavra profética nessa noite, que você em 2025 tenha a alegria, como foi declarado aqui pelo dirigente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você nesses dias de 2025, nesses domingos de 2025, nessas terças-feiras, nessas quartas-feiras de 2025, você pegue o caminho do templo para agradecer ao Senhor. Independente como estará a sua vida em 2025, independente se você alcançou as metas daquela semana, daquele mês, pegue esse caminho, irmãos, da casa do Senhor, se alegrem em estar na presença do Senhor, se alegrem em adorar ao Senhor, porque Ele fará grandes coisas no nosso meio. Ele fará maravilhas, Ele vai nos surpreender, e faça isso com o coração alegre, com o coração grato, com o coração generoso, assim como Ele faz tudo para nós e por nós, por amor, e gratuitamente, e graciosamente. Ele espera de nós a mesma resposta, uma resposta graciosa, gratuita, de gratidão, de adoração, de louvor, de reconhecimento. E é isso o que aconteceu. Aqueles 10 homens tinham fé para receber. Isso é muito importante. Ter fé para ser curado, ter fé para receber uma bênção material, ter fé para prosperar. Louvado seja Deus se você tem essa fé. Mas existe uma fé maior, uma fé superior, a fé de um verdadeiro e de uma verdadeira adoradora, que independente das circunstâncias, está sempre pronto para louvar, para agradecer pelo dom da vida e pela maior de todas as virtudes e bênçãos, a salvação, a vida eterna. É muito pouco procurar o Salvador e o Senhor da vida apenas para receber uma bênção física ou material. Ele quer nos dar mais, Ele quer nos dar uma vida plena, uma vida abundante nessa terra, e Ele quer nos dar a vida eterna. É pouco demais, irmãos, vir à casa do Senhor e se apresentar ao sumo sacerdote da casa, que é o próprio Cristo, apenas para pedir bênçãos. Ele quer uma amizade verdadeira e sincera conosco. Ele quer um relacionamento vivo. Ele quer intimidade conosco. Ele quer sentar à mesa conosco e a cada dia partir o pão e alimentar a nossa alma com a sua palavra.
uma vida de oração, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida com o adorador, não apenas bênçãos fugazes, não apenas algumas coisinhas que o abençoador pode dar, mas o galardoador pode dar a cada dia uma vida plena, uma vida abundante de alegria, de paz, de amor, de felicidade plena. Emocional, espiritual, em todas as áreas da vida. Ele quer te abençoar, irmãos. Ele quer abençoar a nossa casa, Ele quer abençoar as nossas finanças, Ele quer abençoar os nossos relacionamentos, Ele quer abençoar o nosso tempo, Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida e sobretudo a nossa vida espiritual, para que a gente seja canal de vida para outros que precisam de uma palavra de esperança, de cura, de libertação e de salvação. 10 homens perderam, de 10 homens, 9 perderam uma grande oportunidade. Estiveram pertinho do Salvador, estiveram muito próximo do Senhor, sentiram o seu toque, a sua presença, a sua respiração. Que privilégio! Mas não aproveitaram a oportunidade de ajoelhar e de se render e dizer: Senhor, eu não quero apenas a cura, eu vim aqui te agradecer pela cura, mas eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu quero mais, eu preciso mais, eu preciso que o Senhor tome conta de tudo na minha vida, não apenas da minha saúde, mas eu sei que Tu pode ser o meu Senhor e dirigir os meus passos e guiar a minha vida nesse ano de 2025. Eu quero, Senhor, ser um verdadeiro adorador. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Onde estão os outros 9? Só esse samaritano, além de leproso, samaritano. E vocês sabem disso, que o samaritano tinha o preconceito racial, religioso. Dentro de Israel era discriminado por sua origem étnica, racial, religiosa. E aquele samaritano leproso voltou para agradecer. Quanta gente linda e maravilhosa e cheirosa que nasceu na igreja, que foi criada na igreja, muitas vezes não tem esse princípio da gratuidade no seu interior. E quanta gente que sofreu no mundo, bateu cabeça, apanhou do diabo, passou por maus caminhos. Por isso que Paulo diz: aquele onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. De graça recebeis, de graça dai. É o princípio da gratuidade. Eu não preciso, irmãos, passar fome para agradecer a Deus todo dia pelo alimento. Eu não preciso passar sede para agradecer todo dia pela água. Eu não preciso estar em pecado para agradecer a todo dia a Deus pela salvação e pela vida eterna. Sejamos gratos em tudo e por tudo, como disse o apóstolo Paulo, que nós temos que ser gratos em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Nós temos que agradecer a Ele de maneira livre. De maneira livre, irmãos. Às vezes, pastor, você faz uma visita e a pessoa esquece de te agradecer. Mas a gente não tem que obrigar ninguém a agradecer a gente. E a gente tem que continuar fazendo o bem. A minha falecida esposa, ela dizia assim: bom dia, com as pessoas do condomínio elevador. E as pessoas não diziam bom dia. E eu falava: Renata, por que você continua falando bom dia? Não importa. É como o pastor Alvi fala: se a paz vai e ninguém recebe a paz volta. Seja na casa, na aldeia. E ela nunca desistiu de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, é o princípio livre, alegre, generoso da gratuidade. Ninguém é obrigado a agradecer. Se for para agradecer pensando em alguma coisa em troca, não é gratidão. Nós temos que ter esse princípio e aprender com a palavra do Senhor. E esse homem, apesar de ser samaritano, apesar de ser um leproso recém-curado, ele recebeu a salvação do Senhor. Levanta-te, vai, a tua fé
te salvou. Fé para receber, mas fé sobretudo para ser salvo, para ter um relacionamento com Cristo, para a vida eterna. E o caminho da fé, o caminho da obediência, nos leva a essas bênçãos do Senhor. Aqueles homens, quando receberam a ordem de Jesus, vai apresentar-te ao sacerdote, isso foi uma ordem lógica? Isso foi uma ordem racional? Eles estavam ainda leprosos. O que poderia acontecer? Eles se apresentarem ao sacerdote leprosos, serem expulsos, serem recriminados, poderiam ter sido presos, chamarem lá os guardas romanos. Esses homens aqui estão invadindo o templo, totalmente pecadores, contaminados. O caminho da fé e da obediência muitas vezes parece a você irracional, mas Deus está dizendo para você nessa noite: trilha em 2025 o caminho da fé e da obediência. Comece a agradecer, não pelo que você já tem palpável, comece a agradecer em 2025 por aquilo que você ainda não vê. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse já é o sinal que a chuva do Senhor vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não precisa de grandes sinais. Comece a agradecer, transforme a petição em gratidão. Como disse Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ações de graça. É um caminho de fé, é um caminho sobrenatural. Eu não estou vendo, eu estou no deserto, mas eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida, e independente de ver qualquer sinalzinho, eu já agradeço a Ele, porque eu creio, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer mais do que eu peça ou pense, por causa da sua graça e do seu amor na minha vida. Ele é o bom pastor, Ele cuida de mim, Ele cuida das suas ovelhas, Ele não vai me abandonar no meio do deserto. É isso que Israel não entendeu. Quando não havia água, eles agradeciam, eles murmuravam. Quando não havia pão, eles agradeciam, não, eles murmuravam. Quando não havia carne, eles agradeciam, não, eles murmuravam. E Moisés, pacientemente, o líder, orava ao Senhor, e o pão descia do céu, batia na rocha e a água jorrava, e as codornizes, aquela codorninha gostosa, descia do céu. Não faltava pão, não faltava carne, não faltava água fresca, não faltava sombra durante o dia, não faltava fogo para aquecer no deserto à noite. As sandálias não se consumiam, as roupas não se consumiam, e o povo no meio do deserto fazia o que, irmãos? Gratidão, adoração. Eu não quero te enganar, em 2025 você vai ter dias de deserto, dias de aflição, dias de problema, dias de luta, mas há uma boa palavra de evangelho. O evangelho é a boa palavra, é a boa notícia, e a boa notícia é essa: seja grato nesse ano, e você vai ver milagre, você vai ver milagre no deserto. Deus não vai te desamparar. Aquilo que poderia acontecer em 40 dias, aconteceu em 40 anos, dando volta no deserto. Toda aquela geração com mais de 40 anos morreu no deserto. Deus permitiu que aquele povo desse volta em 40 anos do deserto. Por quê? Por causa da ingratidão. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus quer uma atitude verdadeira de adorador, de adoradora, que o adora em espírito e em verdade. Com a verdade do ser, com a verdade das atitudes, com a verdade dos pensamentos. Ele está buscando. Você sabe o que é isso? Deus procurar, Deus buscar. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa noite,
Os olhos do Senhor estão sobre essa igreja. E Ele está procurando, Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que estão adorando não apenas pelas bênçãos, mas independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das perdas, independente das dores, Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem e que digam: Senhor, independente de qualquer coisa, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te adorando. Como aquela cantora que diz: está doendo? Louve. Está difícil? Louve. O seu louvor invade os céus. A oração que Jesus nos ensinou nos ensina gratidão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradecer a cada dia pelo sustento. Disse Paulo a Timóteo: essa é uma grande fonte de lucro, o contentamento, estar contente com as necessidades e as essenciais básicas que Deus nos supre. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É mais do que um pedido, é um agradecimento pelo sustento. E aquele que agradece profundamente, verdadeiramente, sinceramente pelo sustento material, ele é uma pessoa que tem uma capacidade de ser generoso materialmente com outros. Porque ele entende que tudo vem de Deus, e se tudo vem de Deus, eu não sou dono de nada, e assim como eu recebo gratuitamente dele, apesar do meu esforço de trabalho, mas se eu tenho trabalho é porque ele me deu, se eu tenho saúde para trabalhar é porque ele me deu. Então, na verdade, na conta final, tudo é dele, é graça, é favor imerecido, e essa pessoa então tem um coração mais generoso para ajudar, para servir, para cuidar de outras pessoas. Também o Pai Nosso nos ensina a gratidão do perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu sou grato pelo perdão de Deus. Ai de mim se não for a graça e o perdão de Deus. Eu sou falho, por mais que eu me santifique, eu ainda erro. Eu sou, como Agostinho disse, um pecador santo. Eu me separo do mundo, eu tento acertar o alvo, mas mesmo tentando acertar eu erro. Então eu agradeço a Deus pelo seu perdão. Ai de mim se não for o perdão e a graça de Deus. Então esse que é grato pelo perdão de Deus tem uma facilidade maior de perdoar. Na mesma medida, ele, com gratidão, perdoa os seus ofensores, os seus devedores. É grato, como disse o Pai Nosso, pelo livramento, pela proteção do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Senhor, muito obrigado por cada proteção. Quantas esquinas você e eu já passamos, quantas avenidas, quantos lugares escuros, com penumbra, que você e eu andamos ou passamos de carro, de ônibus, de trem, de metrô, e ali o Senhor nos guardou, e você nem tem consciência dos livramentos que Deus te deu, que Deus me deu. Então, quando você for agradecer a Deus, já agradece já. Senhor, eu te agradeço pelos livramentos que eu nem sei. Eu já te agradeço, Senhor, porque viver numa cidade como o Rio de Janeiro é ser grato a cada dia. Senhor, livrai-nos do mal. Obrigado por cada livramento. Você vai sair daqui hoje, com certeza Deus vai te dar livramento, amém, irmão? Recebe essa palavra ou não? Para a glória do nome do Senhor. E aquele que também é grato pela proteção de Deus, pelo livramento das tentações, também tem uma atitude, uma palavra para o próximo de abrigo, de proteção. Quantos já perderam, irmãos, nessa caminhada a esperança, a alegria, o amor, a paz? E você pode ser proteção, lugar seguro, pode ser fonte no deserto, pode ser caminho, pode ser uma ponte em meio às águas, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão sem paz. Você pode ser esse instrumento de Deus, de amor, de esperança e de alegria. E o Pai Nosso nos ensina também a ser gratos pelo reino, pela justiça, pelo reino.
Ele começa dizendo: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E ele termina agradecendo pelo reino, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Existe um Senhor nesse reino, existe um Senhor nessa história, existe um Senhor nessa igreja, e o Senhor se chama Rei Jesus, Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o proprietário, Ele é o dono, Ele tem a primazia, a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E eu sou grato, porque eu sou súdito desse reino. Ele me chamou para fazer parte desse reino. Eu sou filho do rei, eu posso sentar à mesa com o rei, eu pertenço ao reino de Deus. Você está grato por isso, irmão? Você vai me deixar dando glória hoje aqui sozinho nesse altar? Aleluia! Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não tem como ter entusiasmo ministrando a palavra de Deus, né, pastor Alvir? Pastor Alvir, com essa idade de jovem, tanto entusiasmo. Do grego entusiasmo, Deus dentro de nós. Entusiasmo, Deus dentro de nós. Não tem como pregar o evangelho do reino sem entusiasmo, sem alegria. Irmãos, aquele que é grato pelo reino, aquele que é grato pelo rei soberano, aquele que é grato porque um dia se tornou filho de Deus, se tornou parte, um servo, um súdito desse reino, ele com alegria consegue se submeter à vontade do Senhor, que muitas vezes não é a minha vontade. Mas que história é essa de ter perda e ser vontade perfeita? Alguém já fez essa pergunta? Já teve perdas na vida? Quem está pronto para perder? Ninguém. Nossa alma é eterna, não fomos preparados, nem forjados para perder ninguém. E aí você perde e fala assim: é a vontade perfeita? É a vontade perfeita. É a vontade perfeita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Porque as pessoas não pertencem a nós, as pessoas pertencem a Deus. Nós somos cuidadores temporários das pessoas, mas as pessoas pertencem a Deus. E quando você entende isso, você entende que a soberania, o poder, a glória é dele, a vontade dele é livre, é soberana, é sempre boa, agradável e é sempre perfeita para nós. Por mais que a gente não entenda na hora da dor, a vontade de Deus é perfeita para a sua vida e para a minha vida. Para terminar essa mensagem, irmãos, nós temos um exemplo muito profundo, muito grande de adoração em meio à adversidade. 2 homens chamados Paulo e Silas pregaram o evangelho para uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. E o que aconteceu com essa jovem? Ela foi liberta. Só que essa adivinhação, essas sessões de adivinhação davam grande lucro aos seus exploradores, aos seus senhores, aos seus amos. E esses homens ficaram felizes com isso? Houve um grande alvoroço na cidade, eram homens poderosos, influentes. E o que aconteceu? Paulo e Silas foram julgados com todo o direito, com ampla defesa. Foi isso que Paulo e Silas aconteceu com Paulo e Silas? No direito da ampla defesa, do contraditório, de ter um advogado. É isso que aconteceu, irmão? Qual é a acusação? Pregar o evangelho que salva e que liberta vidas das algemas da escravidão, das algemas da exploração. Era uma mulher explorada, era uma mulher oprimida, subjugada, porque aqueles homens só visavam o lucro. Aquela mulher devia trabalhar em sessões dia e noite, não devia nem descansar, nem dormir direito.
trabalho escravo mesmo. E Paulo e Silas deram prejuízo a esses homens, e esses homens influentes conseguiram colocar Paulo e Silas na prisão, sem nenhum julgamento justo, na prisão. Mas antes foram torturados, foram açoitados, feridas ficaram abertas nas suas costas. Escute isso. Foram lançados num lugar chamado cárcere interior. É o pior da cadeia, é a solitária e um cubículo. Não dá nem para ficar em pé. Tem que ficar curvado, sentado, curvado, presos, os mãos e pés a grilhões, a cadeias, a algemas, sangrando, com dores terríveis, provavelmente chegou no músculo, talvez tenha chegado até no osso, porque as chibatadas foram profundas. Geralmente, a ponta das correias tinham peças metálicas, pontiagudas, para abrir feridas, para ferir, para realmente torturar. E o que esses homens fizeram? Ficaram com mágoa, ódio, ira dos seus algozes. Foi isso que eles fizeram? Começaram a amaldiçoar eles. Que tem alguns cânticos aí evangélicos, irmãos, que parecem ponto de outras religiões. Que meus inimigos vão ver, vão sofrer. Não precisa nem jogar uma chibatada nas costas, não. Se meu inimigo olhar de mim atravessado, ele vai ver a cova. Paulo e Silas entendiam o princípio da gratuidade, que eles estavam ali em nome de Deus, em nome de Jesus, e que se fosse possível, se fosse preciso, eles morreriam por Jesus, pelo nome de Jesus, pela pregação do Evangelho. Coisa que está em moda hoje, né? Todo mundo assim. Como diz o pastor Anselmo, não tem gente frouxa hoje no Evangelho, né? É tudo gente valente e firme. E Paulo e Silas firme ali, naquela firmeza, irmãos, sem mágoa, sem ressentimento de Deus, sem ira de Deus, sem ira contra Deus, sem se rebelar contra Deus, sem mágoa e ressentimento ou ódio daqueles homens que fizeram aquilo injustamente contra eles. Simplesmente, o que eles fizeram? Começaram a louvar. Começaram a louvar a louvar a Deus. Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, Senhor, nós não entendemos por que tanta injustiça, Senhor, só queríamos pregar a Tua palavra de salvação, a Tua palavra de amor, de cura, de libertação. Simplesmente, Senhor, essa jovem foi liberta, foi curada, nós não estamos entendendo, mas eu quero Te louvar, e começaram a adorar pela vida, começaram a adorar pela salvação, começaram a adorar porque ainda estavam vivos, e adoraram, e aquele louvor começou a encher aquela cadeia, aquela prisão, e à meia-noite, irmãos, houve-se um barulho, um estrondo, um barulho muito forte, e todas as algemas foram arrebentadas, e as portas das cadeias abriram-se, e naquele momento houve um grande terremoto. Esse é o poder da adoração verdadeira, esse é o poder da adoração sincera. Mas as cadeias que foram quebradas primeiro foram as cadeias do coração deles. O milagre primeiro foi o milagre do coração deles. Não havia ira, não havia ódio, não havia ressentimento contra homens, não havia ira, ódio ou ressentimento contra Deus. Simplesmente eles disseram: não vou focar no problema, eu não vou focar na dor, eu não vou focar na luta, eu não vou focar na dificuldade, eu simplesmente vou escolher. É uma decisão consciente, racional, espiritual. Não é o que eu sinto, eu não sinto vontade de adorar, mas eu decidi, eu vou ser um adorador, e eu vou adorar Ele em espírito e em verdade, independente das circunstâncias.
as cadeias do coração foram arrebentadas. E quando as cadeias do coração são arrebentadas, irmãos, todas as cadeias exteriores são arrebentadas. Não é só a sua vida de adorador que é abençoada, a vida daqueles que estão em volta do adorador, as famílias que estão em volta do adorador são agraciadas, são abençoadas. Há um terremoto de glória, de unção, de poder, de graça, de vida que transforma o ambiente, que transforma o que está em volta, porque a adoração faz isso. A adoração faz isso. E que sejamos em 2025 essa igreja que adora em espírito e em verdade. O carcereiro ia se suicidar porque pensou que todos iam fugir e ele realmente iria receber a pena de morte por aquela perda de todos os detentos. E o que aconteceu? Paulo e Silas: não faça nenhum mal. E ali orou por ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele entregou a vida para Jesus, e naquele mesmo dia Paulo e Silas entrou na casa do carcereiro, e toda a família do carcereiro foi salva e batizada para a glória do nome do Senhor, naquele dia. Você pode glorificar a Deus por isso? É isso que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai abençoar outras vidas, porque o verdadeiro adorador tem essa glória, essa graça na vida dele, de vidas serem transformadas pelo seu testemunho, pela sua adoração. Deus quer nos dar isso, irmãos. Ele pode curar fisicamente? Claro que pode, mas isso é pouco para Deus. Ele pode te dar uma bênção material? Claro que pode, mas eu quero dizer para você, quando você tiver um problema, ou um impasse, ou um dilema em 2025, você já fez tudo o que você teve que fazer, e a coisa não acontece, simplesmente louve pela solução.